Bom dia a todos. Gostaria que pudesse abrir a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 5. Somente os versículos 24 e 25. Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25. Se você achou, peço que a igreja possa, todo mundo ler em uníssono. 1, 2, 3. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O livro de Gálatas, principalmente o capítulo 5, ela inicia abordando uma questão crucial sobre a circuncisão que os judaizantes estavam impondo à igreja da região. Paulo rebate no versículo 6 dizendo: em Jesus Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Mais adiante, uma outra questão, capítulo 5, chama a nossa atenção, é sobre o uso da liberdade. Paulo adverte para que nós não demos ocasião à carne, mas que nós possamos vencer o desejo da carne pelo Espírito. E aí sai uma lista enorme, né, sobre as obras da carne, né? Prostituição, etc, etc. E por fim, os 9 frutos do Espírito. No versículo 22, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos já sabem que não somos capazes de criar os frutos do Espírito pelas nossas forças, pela nossa competência. Porque ela não é natural, não faz parte da nossa natureza. E principalmente nós sabemos que o amor, a paciência, o domínio próprio não faz parte da natureza quando estamos sob pressão, ou numa situação de tribulação, ou talvez no estado de desentendimento. Quando estamos brigando com uma pessoa, é impossível você chegar, 9 frutos do Espírito Santo. Será que estou conseguindo trazer isso na minha realidade para resolver aquela dificuldade? Paulo, sabendo dessa tendência natural para a carne, é que ele recomenda viver pelo Espírito. O versículo de hoje diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A questão é, como podemos viver e andar no Espírito? A primeira afirmação que vai nos ajudar a entender a obra do Espírito Santo em nós é enxergar que o Espírito Santo não é apenas poder, mas ela é a terceira pessoa da Trindade. Quando nós olhamos o Espírito Santo apenas como poder, temos a tendência em pensar que é uma força que invocamos toda vez que precisamos de algo. Não sei se vocês estão lembrados de um desenho animado chamado He-Man. Ele é uma pessoa comum, um príncipe chamado Adam. E ele não chamava atenção, mesmo em situações de perigo ele não poderia fazer nada. Mas a levantar aquela espada e clamar pelo poder de Grace, com das contas, ele se reveste de poder, né? Ele dobra de tamanho e também ele aponta para o seu gatinho lá, o pacato, e transforma num tigre. Há um perigo muito grande quando nós apenas enxergamos o Espírito Santo apenas como poder ou como força. Porque nós queremos nos apoderar desse poder, para que de alguma maneira eu possa fazer as coisas
que em nome de Deus nós usamos, mas nós fazemos as nossas coisas. Nós temos muitos profetas, nós temos muitas pessoas aí afora que se diz ter a plenitude do Espírito Santo, que eles são dirigidos, que eles têm o poder do Espírito Santo. Fazem milagres, parece fazer milagre, parece dar umas profecias sobre tentar adivinhar quando Jesus vem. Mas tudo isso, na verdade, quem está sendo exaltado neste momento não é Jesus, mas sim aquela pessoa. Como é que nós podemos ver, enxergar? É só você falar, olha, vamos na igreja de tal, porque aquela pessoa faz isso, isso, isso. Não é, vamos na igreja do pastor tal, ou vamos na igreja de um apóstolo tal, porque lá eu posso encontrar Jesus, lá eu posso encontrar o caminho da minha salvação, lá eu posso buscar segurança que tem na palavra. Muitas vezes, aquelas pessoas que dominam esse poder, o que está mais sendo exaltado não é a obra de Deus, não é a palavra de Deus, mas o que está sendo exaltado é o nome da própria pessoa. Todavia, se nós considerarmos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, você pode se dirigir a ela de uma maneira diferente. Não apenas pedindo algo, um poder para ser revestido, mas quando você trata a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como pessoa, você se relaciona com o Espírito Santo. Um outro lado negativo de você apenas ver o Espírito Santo como força ou algo que dá poder a você a fazer algo espetacular, é quando você não é revestido dessa força, quando você não é tocado pela essa força, é quando você não sente nada. Puxa, aquele irmão está fazendo isso, aquele irmão está falando em línguas, aquele irmão está na bênção, está na unção. Mas como eu, estando na mesma igreja, participando do mesmo culto, adorando o mesmo Senhor, eu não sinto nada. A única aparição do Espírito Santo é a pomba que está vendo aí, voando por aí. O outro lado também causa um estrago tremendo quando nós pensarmos que só podemos fazer alguma coisa se um poder vier no meu coração e esse poder vai me capacitar para fazer a obra de Deus, o que não é verdade. Mais uma vez, se nós enxergarmos o Espírito Santo não apenas como poder, sim, a Bíblia fala, mas se nós enxergarmos como a terceira pessoa da Trindade, nós saberemos como nós devemos agir. E por mais que você não sinta nada, você ainda está na graça de Deus, você ainda está no Espírito de Deus, você ainda está andando e vivendo pelo Espírito. Pastor Augusto Nicodemos disse, o grande desafio para nós, para você considerar uma pessoa cheia de Espírito Santo, que você é uma pessoa espiritual, o grande desafio de hoje é, você não vê nada, você não ouvir nada, você não sonhar nada, ainda mais viver em dificuldade, em provação, e ainda mais você seguir o caminho da piedade. Isso sim
é uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós relacionamos com o Espírito Santo como sendo uma pessoa, implica num relacionamento contínuo. E qual é o resultado desse relacionamento? O resultado desse relacionamento que é contínuo com a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, é intimidade. Intimidade que leva a uma vida em sacrifício. Você é tão íntimo desse Espírito Santo, dessa pessoa chamada Espírito Santo, que nos leva a viver uma vida crucificada. Efésios 5:18, Maga, você pode colocar? Diz: não se embriaguem com esse vinho, mas que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Deixe-se encher pelo Espírito. Um estudioso diz o seguinte, que a plenitude do Espírito Santo não é no sentido de quantidade. O grande problema é que nós pensamos a plenitude do Espírito, e se encher do Espírito, é quantidade, mais poder, mais. Não. E esse texto, e esse estudioso diz o seguinte, que a plenitude, ela é mais no sentido de qualidade e não no sentido de quantidade. E no sentido de qualidade, ser enchido pelo Espírito é você buscar intimidade. Olha só que diferença. Quando você se relaciona com alguém, ou você como pai se relaciona com seu filho, ou filho se você relaciona com seu pai, por questão de quantidade, relação de troca de alguma coisa, esse relacionamento é muito superficial. Esse relacionamento, podemos dizer, é um relacionamento vazio, talvez sem sentido. Imaginemos, se muitos de nós aqui são professores aqui, imagine se o meu relacionamento com meus alunos for apenas baseado em McDonald's. Toda vez que os alunos verem você, eles vão pensar em Big Mac apenas. Professor, vai pagar o McDonald's hoje ou não? Não é esse relacionamento que nós devemos buscar com o Espírito Santo para pedir um Big Mac, e quando eu tenho esse Big Mac, eu sinto o cara mais forte do mundo. Mas está falando que você precisa ter um relacionamento de qualidade, você precisa ter intimidade com essa pessoa. Portanto, quando a minha relação com alguém, com uma pessoa, é fora de interesses, se realmente estou interessado em desfrutar daquela presença daquela pessoa, estou realmente interessado pela vida do meu irmão, dos meus alunos, aí sim o resultado dessa intimidade vai gerar um sacrifício mútuo, onde você não precisa colocar valores, quantidade para medir o nosso relacionamento. A mesma coisa com o Espírito Santo. Não é Ele dando poder que eu vou fazer alguma coisa, mas na medida que eu me relaciono com Ele, na medida que eu conheço Ele,
na medida que eu desfruto da presença do Espírito Santo através da palavra, através da meditação, através da oração, cada vez que estou exposto mais à palavra de Deus, isso gera no meu coração, o desejo de servir. Você não quer a presença de Deus por questão de trocar alguma coisa, pedir uma coisa. O fato suficiente a você é você estar desfrutando desse relacionamento com o Espírito Santo. Quando o meu relacionamento com o Espírito Santo for legítimo e atingir o grau de intimidade de tal maneira, você serve em amor e em obediência. A esse estado podemos dizer que nós estamos cheios do Espírito, cheios da presença de Deus. E esse tipo de relacionamento vai levar aonde? A um verdadeiro sacrifício, que vai levar até a cruz. O próximo versículo aqui, Salmo 119, 44, 47, nós podemos enxergar, dentro da fala do salmista, esse desejo de estar na intimidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, a presença de Deus não é uma coisa repulsante, mas é um desejo daquela pessoa. Olha só, obedecerei constantemente a tua lei, para todos sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Olha só, o salmista descobriu que a verdadeira liberdade não é fazer o desejo da carne. A verdadeira liberdade é buscar a palavra de Deus. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ser envergonhado. Ou seja, a intimidade, o relacionamento com a palavra de Deus é tamanha que ele pede vergonha. Ele vai, fala quem é Deus, até para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Ou seja, ele leva essa vida em sacrifício, porque é uma vida positiva. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Qual é o prazer que nós temos no relacionamento que nós temos com Jesus? O nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a Trindade, deve ser um relacionamento baseado no amor. E quando nós baseamos esse relacionamento, quando esse relacionamento começa a ficar mais profundo, mais uma vez, quando fica mais íntimo, é que nós podemos fazer tal declaração. Por que é que essas declarações não fazem parte da nossa boca? Porque nós não amamos. Nós temos relacionamento com o nosso Criador, com o Espírito Santo, com Jesus, muitas vezes numa relação apenas de troca. Você faz isso, eu faço isso. E não desfrutar da presença dele. O sacrifício é legítimo quando a fazemos por amor e não por interesse e nem por obrigação. O sacrifício de Jesus na cruz não foi por interesse e nem foi por obrigação, porque Deus mandou. Eu vou carregar essa cruz porque Deus decretou e eu não tenho chance, então eu preciso fazer de qualquer jeito. Não foi essa decisão que Jesus fez. Mas quando Jesus fala, não faça a minha vontade, a tua vontade, é um resultado da intimidade que Jesus tinha com o Pai. Ele realmente estava indo para a cruz em obediência. Porque ele amava o Pai. Porque esse era o melhor para Deus. Esse era o melhor para a humanidade.
leva para um sacrifício vivo. Por isso essa primeira parte, nós precisamos considerar o Espírito Santo como a terceira pessoa. Uma pessoa que dá para relacionar, que dá para conversar, e não apenas com o poder. O segundo aspecto de como nós podemos viver e andar no Espírito é na medida que nós entregamos o controle de nossas vidas a Jesus. Quanto mais entregamos, quanto mais abrimos mão de quem nós somos, para ser completado pela presença de Jesus, é que nós podemos viver e andar no Espírito. O próximo slide. Ruá. Hebraico significa espírito. Em grego chama pneuma, que significa nada mais do que o sopro de Deus. Muitas vezes falam que é vento. E o vento e o sopro eram expressões do poder de Deus em ação, que podemos dizer controlando ou criando. Nós temos o versículo de hoje: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Caminhando com o Espírito requer um elemento de sacrifício, o morrer para si mesmo diariamente, momento a momento, de fazer a escolha de viver na liberdade do amor. Em outras palavras, Paulo está comparando o viver com o Espírito para uma vida que é visto na cruz. Uma vida em obediência em mortificação das nossas paixões. Se você vê esse versículo nesse propósito de controlar, próximo Águia. O que está em branco é o versículo de hoje. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas podemos também enxergar dessa maneira. Se vivemos pelo Espírito, significa que nós somos feitos vivos pelo Espírito. E andar no Espírito significa que nós devemos nos render ao controle do Espírito. Nós vivemos, nós fomos vivificados pela obra de Deus. Ele nos deu vida a nós. Nós fomos enchidos pela presença, pelo sopro de Deus, para viver a vida cristã. Mas o grande problema, que em algum determinado momento, nós não entregamos o controle de nossa vida a Deus. Nós não queremos entregar as nossas paixões para Deus. Nós somos conscientes, nós somos cientes que nós somos feitos pelo Espírito, que nós nascemos de novo, mas não queremos, quando colocar na balança, algo impede para que eu viva essa vida em Espírito na sua plenitude. E eu vou exemplificar isso, trazendo a vida de dois reis, a vida do rei Saul e a vida do rei Davi. Ambos escolhidos por Deus. Eles viveram, eles eram feitos vivos por Deus. Deus escolheu os dois. Ambos eram pecadores, e vocês sabem que ambos pecaram. Ambos se diziam viver pelo Espírito. Inclusive Saul, ele era visto como profeta. Ele andava junto com os profetas, ele profetizava. Mas a grande diferença estava nessa segunda parte, no andar no Espírito. A diferença de Saul e Davi, apesar de serem pecadores, apesar de se dizerem
do Espírito. Mas no andar no Espírito era uma coisa completamente diferente. Saul tinha, a Bíblia diz, um coração duro diante do Senhor. Enquanto que Davi, apesar do pecado, apesar de seus erros, Davi se arrependia, ele se quebrantava, ele se dobrava, ele se humilhava diante do Senhor. Só que Saul, cada vez que ele fazia as coisas ruins, os seus pecados, ele endurecia mais o coração, ele se distanciava de Deus, ele se afastava ao ponto de negar a presença de Deus. Ao ponto que Deus rejeitou Saul. Ele amou Davi. A ação do Espírito Santo em nós é para que nós não apenas tenha consciência que o Espírito Santo está em nosso coração, é que nós permaneçamos no Espírito, para que nós possamos andar no seu Espírito. E o que é andar no seu Espírito? É você declarar diariamente que você é um pecador, de que eu não vou viver segundo o meu desejo, segundo o que eu acho que é correto, mas entregar a sua vida através de uma vida de humildade, de quebrantamento, uma vida onde você se corrói e se humilha diante de Deus para resolver os pecados do dia a dia. Tem um cantor gospel coreano que eu gostava muito. E as canções que ele compunha, realmente falavam no meu coração. A canção os louvores que ele fazia, realmente me ajudava a ter uma intimidade maior na presença de Deus. A verdade que estava contida nas letras dos louvores, fazia com que eu pudesse desfrutar da presença de Deus. Mas essa pessoa, como todo mundo, cai na fé, cai no pecado. Ele também erra, como nós também erramos. Mas o problema é que ele não andava pelo Espírito. O que isso significa? Ele caiu no pecado de adultério. Ele se recuperou. Continuou a ministrar louvores nas igrejas. Porém que ele caiu de novo, e caiu de novo, e caiu de novo. Não estou pedindo a nós que a presença do Espírito Santo vai nos fazer super-homens. Estou falando que nós podemos estar atentos ao mexer, ao mover de Deus, quando o Espírito Santo acusar sobre as nossas faltas. Quando o Espírito Santo falar no meu coração: Davi, você está errado. Maria, a sua atitude não foi correta. E o seu espírito fica totalmente movido, perturbado com aquela situação. Não seja como Saul. Não dê razão ao seu pecado. Não dê razão ao seu erro. Mas como Davi, que nós possamos nos ajoelhar o quanto antes,
e pedir a direção do Espírito Santo, pedir o perdão. Por isso que nós não podemos descartar a ação do Espírito com a cruz. Para que nós continuemos a andar em Espírito, nós precisamos olhar para a cruz, enxergar a redenção, enxergar a restauração que tem lá. Nós precisamos enxergar a cura que vem pela cruz em nossas vidas. Só assim que eu e você podemos andar, dar mais um passo, não apenas viver pelo Espírito, mas também andar pelo Espírito. Não é você se revestir de um poder e você vai, sei lá, fazendo coisas extraordinárias. É na simplicidade de você dar ouvido à ação do Espírito Santo sobre uma conduta que não está certo em relação à Bíblia. E você resolve abandonar. E pede pela graça de Deus, a ação dele, para que tenha piedade. Para que eu possa, mais uma vez, desfrutar da alegria da salvação. Que eu possa desfrutar da restauração que vem de Cristo. Por isso que é um relacionamento. Por isso que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, nós não podemos desassociar da obra da cruz. É só conhecendo essa restauração, experimentando a cura que vem do Espírito Santo, porque é Ele que convence nós do pecado. Se você dar ouvido a essa voz, e você constantemente se relacionar a esse poder agora perdoador, a Bíblia fala, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você é uma pessoa que vive a plenitude da presença do Senhor. Porque você sabe que na presença do Senhor, eu sou mais que vencedor. Sem Cristo, não. Mas em Cristo, a minha identidade é recuperada. A minha alegria é recuperada. Por isso eu peço essa manhã que nós possamos nos achegar ao Espírito Santo, não apenas com o poder, mas com uma pessoa. E também que nós possamos ouvir a ação do Espírito Santo, que é convencer os nossos atos errados, que faz a gente abrir mão das coisas mundanas e trazer a cruz em nossas vidas. Mais uma vez eu vou ler o versículo de hoje, para terminar. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar. Eu gostaria que neste momento você pudesse, nesse breve momento, falar assim: Pai, muitas vezes eu tenho me relacionado com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo eu tenho relacionado com você apenas como poder. Mas eu não quero o seu poder, eu quero a sua presença.
eu quero me relacionar. Declare isso ao Espírito Santo. Em segundo lugar, vamos declarar: Espírito Santo, estou aberto para ouvir a tua correção. Fale a minha consciência, fale ao meu coração o que tenho feito, o que desagrada a Deus. Venha falar. Que nós possamos não endurecer o coração. Peça ao Espírito Santo para amolecer o seu coração, para ter sensibilidade, para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E rapidamente nós possamos pedir perdão, nos humilhar, nos quebrantar ao pé da cruz. Peça. Só assim que nós podemos andar na plenitude do Espírito. Pai, obrigado. Nessa manhã, queremos nos relacionar de maneira apropriada com o Espírito Santo, Pai. Nós queremos ter essa intimidade, Pai, ao ponto de nós termos uma vida em obediência, uma vida que sacrifica, Pai. Pai, também nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ter um coração não de pedra, mas coração de carne, para ouvir e para nos humilhar toda vez que o Espírito Santo falar, acusar a minha consciência, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.